Minhas filhas, meus filhos de todas as idades, um beijão no coração. Me arrogo a petulância de saudá-los como pai, porque o meu protetor das esferas espirituais aí me informou que eu sou contemporâneo da Terra, porque a Terra é o planeta bebê da Via Láctea, e pelo que ele me disse, eu já estava por aqui quando a Terra começou a se gerar e eu já vi ela talvez ser povoada e repovoada quantas milhares de vezes. Então, sou pai de todo mundo aí. Por isso, tenho um prazer enorme em abraçar toda a minha nação. Mas o desprazer também de ser o vosso peão na pior fase da história do mundo que desfecha aqui no Brasil. Um estelionato financeiro contra o sistema financeiro internacional, que vocês não imaginam o bode que isto dá para o Brasil. Tá aqui, ó. Estão vendo as moedinhas? Estão brilhando, parece até ouro, mas não é. É que foi cunhada há pouquinho tempo, ninguém pegou elas ainda, não pegou o suor de ninguém. O jeito que veio para minha mão não interessa. E aqui estão as notas também. Estralando, ó. Ninguém pegou elas ainda. Imagina. Mostrando essas de R$2 aqui, mas eu tenho de todos os valores. Foram impressas recentes. Aí vocês veem aqui, nesse cantinho, está a assinatura do presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda. No caso, seria o presidente do Banco Central do Bolsonaro e o Guedes, o ministro da Fazenda dele, ministro da Economia. Mas não está. Aqui está o Ilan, que era o presidente do Banco Central do Bolsonaro, e o Meirelles, que era o ministro da Economia do Bolsonaro. Eles estão assinando aqui esse dinheiro. Aí, tem um estoque enorme lá no Banco Central. Ninguém vê esses detalhezinhos aqui. O brasileiro não é de ver as coisas que ele tinha de conhecer. Ele quer saber que o dinheirinho veio e ele vai tomar o chupinho dele, e ele vai fazer as compras dele, ele vai botar gasolina no carro e ele vai comprar carro e ele espalha tudo isso aí. O americano já não é assim, o americano pega o dinheiro para guardar, para depois daí ele ver o que ele faz. Então aqui tá, ó. Eu também nunca tinha visto aí, foi lá onde eu fui pegar os dinheiros que eles me explicaram. Aqui a data é de 2018. O dinheirinho ninguém pegou ainda. Saiu quentinho de lá para mim. Isso aqui é dinheiro frio. Isso aqui não vale nada. Mas os prefeitos, os governadores e o Temer tá pagando os funcionários públicos, pagando empreiteiras, custeando as despesas do município, do estado e da União, com esta sujeira aqui. Isso aqui não vale nada. Mas aí como é que eles fazem para enganar o FMI? Agora eu não sei como é que é o nome da senhora, aquela, uma magricela que sempre vinha aqui antigamente. Agora faz tempo que não aparece. Aí ela chega no Banco Central ali, e aí como é que eles engambelam o FMI? Ela chega lá, ela quer ver o estoque de moedas e tal, daí eles apresentam. Eu já tenho do Banco Central, já me deram tudo lá, o histórico de como é que eles produzem o dinheiro. Aí, não existe mais ativo líquido, porque o ativo líquido ele é feito no balanço de pagamento dos lucros. Quer dizer, a gente tem de exportar mais do que importa. Daí, o dinheiro da exportação, aquilo é lucro da economia, então daí
contabilizado como ativo líquido. Em cima desse lucro aí eles fazem mais aquela roleira de papéis das bolsas lá, e mais uns outros cambalachos aí que o Banco Central tem a nível internacional, e daí eles fazem um volume lá para imprimir o dinheiro, para apresentar para o FMI, porque para nós aqui não interessa, eles podem imprimir à vontade, mas daí para mostrar para o FMI lá como é que surgiu, como é que foi produzido o dinheiro, aí eles fazem essa roleira toda, e aí a senhora lá do FMI vem para saber como é que está a finança do Brasil, aqui eles mostram lá o estoque, está aqui, quer dizer, que ela chega sem avisar, mas e esse estoque de dinheiro impresso aqui, daí eles dizem, não, isso daqui, 2018, foi o presidente Temer que imprimiu esse dinheiro aqui, 2018, tudo aqui o presidente do Banco Central e o ministro da Economia. Isso daqui é tudo que foi impresso na época do presidente Temer. E isso daqui não é dinheiro para circular, não. Esse dinheiro que foi impresso aqui é para trocar as moedas velhas. Então, quando a moeda fica velha, aí o Banco Central recolhe aquele dinheiro velho e coloca esse dinheiro novo, repõe. Então, não é dinheiro em circulação, é dinheiro para trocar a moeda antiga. Aí a dona vai embora, você satisfez com aquilo, tá tudo bem no Brasil. E sabe qual é o rolo? Este dinheiro aqui que o Bolsonaro mandou fazer, 1,5 toneladas para aquietar os governadores dos estados, aquietar os prefeitos, e ele também pagar funcionalismo público e pagar as dívidas aí de empreiteiras e fornecedores do governo, pagar os terceirizados, tudo nisso aqui. Eles não contabilizam na dívida externa, porque o FMI levou lá como esse estoque de dinheiro aqui, como não é moeda em circulação, é dinheiro para trocar o dinheiro que fica velho, que o Banco Central recolhe. Isso aí, o meu pessoal de inteligência está levantando. Por quê? Não é que a nossa Polícia Federal aqui não saiba fazer isso, sabe? Nossa Polícia Federal é a melhor do mundo. E eu tenho uma confiança ilimitada nos nossos policiais federais. Extraordinários. Só que agora está com um probleminha aí o Brasil está com essa folia. Eu sou presidente da República, mas tem o Bolsonaro aí com a equipe dele, invadindo o Palácio do Planalto, lá e fazendo essa palhaçada toda aí, o povo pensa que ele é o presidente. As pessoas um pouquinho mais inteligentes já viram que é uma palhaçada. Eu todos os dias estou recebendo telefonema de grandes sumidades de universidades, pessoas de responsabilidade no país, já se oferecendo para começar a me ajudar a governar o Brasil. Já começaram a entender a coisa. Mas o povão aí, o populacho, como dizem os marqueteiros, esses aí é o Bolsonaro, o presidente deles. Eles não sabem que o Bolsonaro não fez absolutamente nada do presidente. Ele viajou aí pelo mundo e foi enxotado de toda parte que chegou. Lá de Israel chegaram a arrancar a árvorezinha que ele foi plantou lá no lugar. Arrancaram, tu não quero saber de rastro do Bolsonaro em Israel. O que aconteceu também nos Estados Unidos, o que aconteceu no Chile, toda parte onde o homem anda é do ser. Porque todo mundo sabe, é um bandido, terrorista, miliciano, mafioso, genocida, apátrida, ladrão do país. Criou 4 filhos para fazer com eles uma milícia familiar para roubar o país. Imagine que homem é. Tá aqui, ó. 1,5 toneladas disso aqui impresso. E ele entregou para os prefeitos e governadores, estão tudo juntos. O Bolsonaro fez um milagre financeiro no Brasil.
Os municípios estavam falidos, os estados estavam falidos. Aqui o estado de Goiás tinha decretado falência. De repente o estado de Goiás tem dinheiro. De repente o Nordeste inteirinho, os municípios lá não tinham mais dinheiro para nada, os Nordestes estão com dinheiro. E aí eu me lembro do economista em Campo Grande. Eu tinha escritório lá. E eu tinha uma certa fama de bom nessas contas, porque era o assessor direto do governador Pedro Sena, e fizemos o maior governo do Brasil naquela época. Então o rapaz chegou lá no meu escritório um dia, ele queria saber como é que o governo produz o dinheiro, como é que gera o dinheiro. Ele era economista, sabia isso. Eu me lembrei dele nessa minha roleira aí com o Banco Central e o Tesouro Nacional. O governo produz dinheiro desse jeito, através dos ativos líquidos, ou seja, reservas cambiais. Mas do jeito que eu estou explicando aqui. Um estelionato puro. Olha aqui as notinhas. Foi impressa agora. Mas aqui não está assinado pelo Guedes e nem pelo presidente do Banco Central. Não tem nenhuma notinha no mercado assinada por eles. Porque se tivesse, aí eles tinham que contabilizar na dívida pública do país. Agora, como eles botam a data de 2018 e assinado por aqueles que não são mais presidente do Banco Central e nem ministro da Economia, então daí o FMI quer saber do estoque de moedas. Não existe estoque de moeda em circulação. E existe estoque de moeda circulante que está aí para substituir as notas velhas. Então, rasga a nota velha, fica velha e tal, o Banco Central tem o estoque aí para substituir. Agora, se você vai lá para ver o estoque de nota velha, lá eles não mostram. E não tem. Isso aqui circula. Os prefeitos, os governadores e o Bolsonaro pagando conta com isso. E o FMI pensando que isso aqui não circula. Isso aqui foi impresso pelo Temer. O Temer mandou imprimir toneladas e toneladas disso aqui, daí na conversa com o FMI, para substituir as moedas. Ficava velha, o dinheiro estava lá. Só que eu tenho uma outra informação da Casa da Moeda lá, que a Casa da Moeda estava falindo porque não tinha encomenda do governo para imprimir moeda lá. Eles não sabem que eu coleciono tudo isso. Aí eles vêm com essa conversa para cima de mim. Se a Casa da Moeda estava falindo por falta de encomenda de dinheiro pelo Banco Central, como é que o Temer mandou imprimir tudo isso daqui lá? E estava guardado lá dentro, estocado. O Temer, inclusive, tem ação contra essa gente aí. Ele pode se livrar até dos processos que ele tem aí só com essa ação aqui. Inclusive, Meirelles e o Farjan, aquele, tem ação aqui contra o Bolsonaro. Eles não sabem a enroscada que se meteram. Porque enquanto eles fazem de conta que são presidente, eu, o presidente-chefe de Estado, magistrado de Estado, sou obrigado a conhecer o Brasil pelas suas entranhas. E eu afirmo para vocês, nunca, em nenhuma parte do mundo, um chefe de Estado teve uma equipe de inteligência como o Brasil tem agora. A partir de mim, com quase 60 anos de atividade nisso. Então, eu sei escolher. E aí, no socorro humanitário, entra tudo aquilo que o Brasil precisa. E aí eu precisei de socorro na inteligência. Não porque eu não tenha a melhor inteligência do Brasil em nossa Polícia Federal e nas nossas Forças Armadas. Por sinal,
o Centro de Inteligência do Exército é a minha assessoria direta. Mas nós estamos nesse problema aqui, enquanto não resolver isso aí, o nosso pessoal tem que ficar fazendo o meio de campo, porque nós não queremos guerra civil, nós não queremos guerrilha, não queremos nada que nos perturbe mais do que estamos perturbando. Então daí, esse serviço de inteligência, ele se inclui no socorro humanitário. Está sendo feito por profissionais de fora, chamados por mim. E é eles que estão vasculhando tudo isso. Não é só no Banco Central. Eles estão estrebuchando as entranhas de poder do Brasil. E vocês vão ver coisas do Arco da Velha. Vão ver coisas que vão dizer, não é possível que estivesse existindo no meu país. Os empresários, não é possível que eu estivesse trabalhando com isso daqui. Não é contabilizado na dívida externa, porque isso daqui é dinheiro frio. O FMI lá pensa que não está na mão do povo isso daqui. Só quando o Banco Central recolhe notas velhas. Aí chega a pessoa lá no banco, um dinheiro velho lá, o banco troca por uma nota nova e tal, e daí o banco faz o arremesso daquilo do Banco Central. Mas eles ainda não mostraram isso pra gente, só que o meu pessoal vai penetrar esses estoques tudo ali. Nós vamos saber onde que estão as notas velhas e se essas notas velhas correspondem com o dinheiro que foi impresso pelo Banco Central. O meu pessoal do Banco Central, da Casa da Moeda e do Tesouro Nacional são todos eles profissionais da melhor qualidade. Merecem todo o respeito e a confiança da nação. Não são pessoas colocadas lá por político, não. São profissionais que chegaram aos cargos através de concurso público. E eles vão continuar sendo aproveitados, só vão sair dos seus cargos para posições melhores na medida em que o governo precisar deles. Senão não vão ser mexidos. Tá aqui, ó. Moedinha. Então, o dinheiro, aqui no Brasil, isto foi inventado pelo Manteiga, o Paulo Bernardo, Henrique Meirelles e o Palocci. Quando fizeram a primeira reunião do Lula com o ministério dele, o Palocci colocou que o Brasil precisava administrar uma inflação de 10% ao ano. Ele pegou o país, estava com uma inflação de 5 a 8%. Fernando Henrique Cardoso. O Lula esbravejou, tocou a mão na ponta da mesa e disse: eu cheguei aqui lutando contra a inflação. Agora vocês vão querer que eu faça um governo administrando a inflação? De jeito nenhum. Vocês são doutores e vão saber fazer um governo que não tenha inflação. Eu não quero saber de inflação no meu governo. Aí o que fizeram? Manteiga é um grande economista. Economista dentro daquilo que o professor Reif e outros lá ensinavam para a gente quando eu estava fazendo economia, que Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. E eu constatei isso pelo mundo aí de inteligência, vendo os sistemas financeiros e econômicos dos países e vendo que as economias dos países do terceiro mundo, elas entravam em colapso na medida em que os economistas dominavam as atividades do país. Aí o analfabeto que tinha ficado rico passava a não saber mais nada
E o economista, que não era dono de nada, não sabia de coisa nenhuma e começava com as teorias dele e o país começava a afundar. Isso aconteceu com o Brasil. Na época não tinha economista aqui, que era o imperador Dom Pedro II, a moeda do Brasil era a mais forte do mundo, era superior à esterlina, à moeda inglesa, a libra esterlina inglesa, o miséria brasileiro era superior, era miséria ouro. Não tinha economista. E baseado nisso, criaram uma vez uma faculdade de economia no Brasil, aí o Getúlio Vargas assumiu o país e proibiu economistas aqui. Não queria saber de economista aqui porque ele dizia que não tinha nenhum economista empresário, rico, fazendeiro, tinha nada. Eram só os analfabetos, aquelas pessoas que não faziam continha, apenas pensavam e trabalhavam. Proibiu. Depois eu não sei que governo foi que criou a primeira faculdade de economia aqui, e um dos primeiros economistas formados aqui foi César Preto. Foi muito meu amigo. Então nós conversávamos muito sobre economia, ele também tinha feito doutorado lá fora, e ele dizia a mesma coisa, que no curso de doutorado lá fora que ele fez também, os professores davam a mesma recomendação, olha, você vai sair daqui, doutor. Agora fique sabendo que Deus inventou os economistas depois que descobriu que o diabo não era nada sem assessores. Eu nunca encontrei, dentro de qualquer governo, qualquer parte do mundo, do terceiro mundo aí, 3 economistas dentro do mesmo ministério, da mesma função de governo, que falassem a mesma língua. Estava um sempre querendo puxar o tapete do outro, porque ninguém se acertava nas contas, ninguém se acertava na formulação econômica da coisa. E aqui no Brasil, então, é só ver aí, cada governo que entra é um sistema econômico novo. Agora você vê esse maluco aí, não é economista coisa nenhuma, isso é um ladrão. Tem 3 processos de investigação ali. A coisa que ele fez antes, economia, povo. Para quem? Fernando Collor de Mello. E aí, 3 fundos de pensão que ele administrou, diz a Polícia Federal que ele roubou os 3. E agora está querendo roubar os velhinhos aposentados para fazer com a aposentadoria desses velhos aí o lastro de emissão de dinheiro. Que não tem mais como ele fazer aí. A dívida pública do país extrapolou. A economia foi lá para 1940 e a dívida está talvez lá para 2060. Está entre 7 e 9 trilhões, porque eles não dão mais números corretos, mas dado o tempo que fazia, que o Manteiga ainda manteve ali um certo padrão estatístico, então a partir daquilo ali, nós temos mecanismos contábeis que permitem nós fazer os cálculos. E pelos nossos cálculos, a dívida do Brasil está entre 7 e 9 trilhões de reais. Não tem como pagar isso. E não tem como gerar ativos líquidos dentro dessa dívida. Então, o que eles fazem aqui, ó, estoque que foi impresso pelo presidente Temer, que também não era presidente coisa nenhuma. Não é moeda em circulação. É dinheiro lá para substituir a moeda em circulação quando ela rasga, quando ela fica velha. Até o FMI eles passam para trás aí. E aí então, para satisfazer o presidente Lula, o Manteiga, o Paulo Bernardo, que também é outro gênio em falcatruas. Paulo Bernardo é considerado no mundo um gênio em falcatruas contábeis, principalmente na área financeira. Foi ele que quebrou o Banco do Paraná, foi ele que fez a falcatrua tudo Bamerindos, e ele era chamado, inclusive no Mato Grosso do Sul, o Zeca do PT chamou ele lá para colocar o governo nas falcatruas que ele, como governador do PT, precisava. E o Paulo Bernardo colocou a coisa lá. Então daí eles inventaram o sistema
monetarista de Estado sem economia. Na época eles chamavam, não era de sistema, eles chamavam de o socialismo financeiro, que era para agradar o Lula, tinha que falar em socialismo. Socialismo financeiro ou socialismo monetarista de Estado sem economia, porque era o Estado totalitário comunista. Então, o Estado emitia o dinheiro, não precisava ter economia. Só que daí, esse dinheiro passava pela iniciativa privada, estimulando, fazendo o giro da roda do consumo-produção. No giro da roda do consumo-produção era feito pelo denominador bancário, ou seja, eles emitiam tantos bilhões de reais, que chama-se moeda metálica em contas correntes. A moeda metálica em contas correntes, daí os bancos multiplicam aquilo por 3 no mínimo. 3 é o mínimo, porque eu chego lá no banco, deposito R$1.000, o banco tira R$800 do meu depósito e empresta para o outro. Daí tira R$800 do empréstimo do outro, e ali ele distribui aquilo em faz 3 fundos bancários lá de moeda metálica. E com esses 3 fundos bancários, daí ele financia o consumo. Ou seja, aí eles alojavam o emprego no consumo fiado. Todo mundo comprava a crédito e ali alojava o emprego. E a produção para gerar a arrecadação, que não tinha arrecadação nenhuma, era o Estado que emitia o dinheiro, ele ia arrecadar o quê? Mas o dinheiro fazia a volta, fazia o giro pela iniciativa privada, e daí voltava e era escantado no Tesouro Nacional, como recolhimento de impostos, taxas e aquela coiseira toda, juros e lucros. E aí era esquentado, mas o esquentamento era frio também, porque ele acabava na dívida pública. Fazia tudo esse giro contábil lá, e aí o Manteiga, Paulo Bernardo e o Meirelles jogavam na dívida pública. Foi assim que a dívida subiu de 486 bilhões, que era em 2003, para entre 7 e 9 trilhões, que é hoje. Não foi a Bolsa Família não que comeu tudo isso, não tinha como o povo comer isso aí tudo. Foi esse giro. A economia, ou seja, o socialismo monetarista de Estado sem economia. Moedinha nova aqui. Não foi a economia que produziu. Não foi o plantador de soja. Não foi o criador de boi. Não foi a bordadeira, nem a cozinheira. Não foi o cabeleireiro. Não foi ninguém da iniciativa privada que produziu. Isso aqui foi produzido pelo Banco Central. Empréstimo na casa da moeda. E aí distribuído. Distribui pela folha de pagamento, distribui pelos pagamentos do Estado, da União e dos municípios. E faz o giro todo ali. E daí acumulava em dívida pública. Agora não tem mais como fazer isso aí. O Brasil não tem mais commodities. As commodities eram feitas com minérios. Por isso eles encheram o Brasil aí de mineradores, que agora está estourando tudo isso aí. E vai ter um problema muito sério aí contra eles, porque eu vou denunciar todos eles nos foros internacionais aí e vão ser responsabilizados. Vão ir tudo lá para a penitenciária de Guantánamo. Nós já estamos organizando lá coisa com o Trump para levar eles para lá. Porque é crime contra a humanidade, vão ser julgados em tribunais internacionais. E aí, acabou o mercado para os ativos, para os minérios. Isso a Dilma já dizia, quando eu denunciei a coisa
nos organismos de controle de crédito internacional, porque daí o país faliu naquele ano, 2014. Aí a Dilma disse, não, isso aí não foi má gestão minha, é que o mundo entrou em crise, não estão comprando mais as commodities do Brasil. Ninguém sabia o que era commodity e ela não dizia o que era. Commodities eram os minérios de ferro, aliás, os minérios de todo jeito, que eles contabilizavam, porque nióbio, ouro, diamante, isso tudo era roubado. Isso aí não passava em contabilidade. Vocês terem uma ideia, o ferro de Carajás, o maior comprador é a China. Cada tonelada de ferro de Carajás vai 10 kg de ouro. É claro que esse ouro não é contabilizado. Ele vai, no meio do ferro, eles não tiram o ouro dali. E a China lá é que extrai o ouro daí. Isso vai voltar para o Brasil. E a outra commodity era soja e carne. Aí o mundo não comprou mais a carne do Brasil, porque deu uma série de problemas de peste. E a soja também, se resumiu quase só a China comprando por misericórdia, que agora não compra mais também. E agora não tem mais, não tem exportação de soja, não tem exportação de carne, não tem mais commodity. E não tem mais o que exportar no Brasil. O Brasil não exporta nada. Exportação da 000, me parece que lá 0008. Contra 34% das exportações da China, imagine. Aí, eles fazem isso daqui. Em Gambela, o FMI, dizendo que isso daqui não é moeda de circulação. Isso daqui trocou dinheiro velho por dinheiro novo. Não tem mais nem como contabilizar em dívida pública as emissões. Agora imagine como é que eu vou consertar isso? Porque eu tenho 985 trilhões de lastro de emissão. E eles não sabem disso. Porque bandido, ele só precisa ser astuto, saber roubar. E saber enganar a polícia, e saber enganar o FMI, como estão fazendo aí, saber enganar o mundo inteiro. E eles não têm tempo para pensar a coisa certa, para fazer a coisa direita. Porque para eles cometer o crime e se manter longe da polícia, eles gastam o dia inteiro pensando em como vão assaltar e como vão se esconder no assalto. Isso é o que acontece no Brasil desde 2003 para cá. E aí foi muito simples para mim restabelecer a Revolução 64, pelo ideário da Revolução 64, que é o que nós estamos executando agora através da Constituição. Nenhuma novidade. Aqueles que viveram a Revolução de 64 até 85 não vão ter nem o espanto quando eu começar o expediente ordinário de governo. Eu já estou nele, mas ainda em regime de gabinete de campanha, porque o Palácio do Planalto ainda me convém que a bandidagem continue lá nesse espetáculo. Temos muita coisa para fazer na área externa. E quero informar para vocês que agora eu não posso mais dizer eu, porque junto comigo agora estão no governo constituinte da República os meus generais, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e o vice-presidente, que também é general, o Geraldo Antônio Mioto, é o vice-presidente da República. Então nós somos em 4 generais e eu,
o civil, que o saudoso chefe do Benito Couto e Silva chamava de morcego, porque não era nem bicho de pena e nem bicho de pelo. Eu estava dos dois lados sempre, mas estava ali, e os dois lados precisavam de mim. E isso agora acabou, eu ali também, presidente constituinte da República, mas não sou sozinho. São os 4 generais comigo e o povo no poder. Então, eu e o Mioto encarnamos o povo no poder. E os nossos 3 generais, comandantes das 3 forças, nos equipam de acordo com o que a Constituição estabelece. As Forças Armadas no Brasil, elas equipam a nação como o revólver equipa a gente na nossa cintura. Se a gente estiver apanhando e puxar o revólver, acionar o gatilho, você mata o agressor. Legítima defesa. Mas se não puxar o revólver e não saber atirar com ele, morre com o revólver na cintura. As Forças Armadas nossas são assim. Por causa disso é que o país chegou à situação em que chegou. Por quê? Sobrou no mundo civil apenas eu. O resto da minha turma, uns morreram de velho e outros foram embora do Brasil, se naturalizaram lá fora, lecionando em universidades, dando assistências a governos e não voltaram mais. Agora que depois que souberam que a gente está aqui nessa batalha, então começaram, aqueles que estão vivos, começaram a se agregar e nos ajudar. Mas antes estava só eu. E aí não tinha quem acionasse as Forças Armadas. E elas não podem fazer, porque se elas tomassem o poder na época, ia acontecer o que aconteceu no Egito, quando as Forças Armadas lá fizeram a tomada do poder, lá aconteceu em várias partes do mundo. O mundo não aceitava, e não aceita ainda, regimes militares. O mundo aceita a democracia militarista, constitucional militarista, que é a do Brasil, que está instituído no mandato patente de presidente da República, fundindo o poder civil no voto com o poder militar na bala. Fundindo essas duas coisas, dá a democracia constitucional militarista brasileira. O mundo todo consagrou isso, não tinha visto na prática. Começou a ver agora com a intervenção que encerramos no dia 27 de dezembro de 2017 e agora estamos no governo do Brasil, empreendido pelo povo. Então agora, minha gente, quando começam a falar aí nas redes, nos vossos grupos aí, nas coisas, e aconselho que façam. Cada um cria o seu grupo, cada um cria o seu discurso aí. Agora, dentro deste tema, governo do Brasil, empreendido pelo povo. Insurreição é crime, é contra mim. Aí eu tenho que mandar prender os insurretos. E intervenção também já encerrou. Agora é o governo do Brasil, empreendido pelo povo. É o povo no poder a partir do dia 27 de dezembro de 2017. Eu e o general Mioto encarnamos o povo no poder. E os 3 comandantes das Forças Armadas são o nosso equipamento, a nossa força bélica. Então nós estamos executando a Constituição do Brasil com o revólver na cintura. E sabemos atirar muito bem. As nossas Forças Armadas estão entre as melhores do mundo. Isso significa a nossa pontaria. Dentro dessa pontaria,
no dia 10 deste mês, está aqui, eu, na qualidade de magistrado supremo do Brasil, notifico os excelentíssimos senhores ministros José Celso de Mello Filho, Marco Aurélio Mendes de Farias Melo, Gilmar Ferreira Mendes, Henrique Ricardo Lewandowski, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Fux, Carmen Lúcia Antunes da Rocha, José Antônio Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fachin e Alexandre Moraes, para fins de legalização ou destituição das funções, sobre a imputabilidade no âmbito da judicatura, que é o âmbito do exercício judiciário do Supremo Tribunal Federal, e no âmbito do poder constituinte, no qual ele atua como corte constituinte, fazendo o meu limite de atuação no poder. Isto aqui está assinado por mim, Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, presidente constituinte do Brasil, no povo, no exercício direto do poder. General do Exército Geraldo Antônio Mioto, vice-presidente constituinte do Brasil, no povo, no exercício direto do poder. Almirante de Esquadra Hiltius Barbosa Júnior, comandante da Marinha. General do Exército Edson Leal Pujol, comandante do Exército. Tenente Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da Aeronáutica. Então agora a coisa não está para brincadeira. As invocações ao Supremo Tribunal Federal constam de 7 itens. Agora, nós não estamos dizendo que vamos cercar o Supremo Tribunal Federal, não. Nós estamos tratando eles com a maior respeitabilidade. Porque o Supremo Tribunal Federal jogou em 2 pontas. Ele homologou todos os meus atos interventoriais. Não recusou nenhum. Até porque não podia, fui eu que escrevi a Constituição da República. Agora, no exercício dela, será que eu não ia cumprir a Constituição? Os ministros sabem disso. Homologaram todos. Mas também, Luiz Roberto Barroso segurou o decreto de prisão do Temer, até vencer o mandato dele. E está atrapalhando a Polícia Federal de prender a bandidagem toda no poder. É o Supremo Tribunal Federal que está atrapalhando isso. Então estão jogando as 2 pontas. E agora então aqui eu, com o vice-presidente e os nossos generais, comandantes das 3 forças, estamos dizendo para eles que nós queremos agora que eles definam posição pelo Estado Democrático de Direito que está sob o nosso exercício, ou se eles querem continuar com o Estado paralelo, oligárquico, terrorista de bandidos. Se eles quiserem ficar nesse Estado, é claro que daí então nós vamos ter de usar tanques. E é provável que eles vão para Guantánamo também como autores de um extermínio na humanidade, no povo brasileiro, de quase 12 milhões de brasileiros. Você imagina o crime. A Alemanha, com 6 milhões, provocou a Terceira Guerra Mundial contra o Hitler. Agora nós aqui estamos com 12 milhões. Mas eu tenho confiança de que o Supremo Tribunal Federal, assim como ele jogou nas 2 pontas, homologando todos os nossos atos interventoriais, ele vai ficar também com a gente. E ficando com a gente, nós os abraçamos como brasileiros,
porque a extinção do karma histórico fui eu que ofereci. Isso quer dizer perdão incondicional, dos dois lados. Como fizemos na anistia. A anistia era anistia geral e restrita. Quer dizer, perdão dos dois lados. Estamos repetindo a coisa aqui porque a Revolução de 64 voltando ao pedaço. Tenho certeza de que os ministros vão ajudar nós a governar o Brasil. Então, esta é a informação agora. Amanhã eu vou falar então, vou informar para vocês aqui sobre Arapuca. Aqui essa manchete. Ação de hackers põe a Lava Jato sob ataque. Tremendo de uma bobagem. Chegou o momento em que eu tenho de esclarecer a nação. Quem comanda a Lava Jato sou eu. Agora, com o general Mioto de vice e os 3 generais comandantes das Forças Armadas sob o meu comando, o nosso comando. Então sou eu e mais essas outras pessoinhas aí responsáveis pelos almoxarifados das armas. Então isso aqui é tudo bobagem, mas amanhã daí eu vou fazer uma prosa explicando para vocês quem é o magistrado Sérgio Moro e o que ele está fazendo nas entranhas do podridão do sistema. Se ele era o herói da nação, a nação vai venerá-lo então como um santo. Porque só os homens especiais é que se submetem a encargos pesados e fora do comum, como o magistrado Sérgio Moro se submeteu. E ele não apareceu por acaso, não. Depois que nós tínhamos o levantamento da Lava Jato pronto, a Polícia Federal fez um levantamento criterioso de todos os juízes da Justiça Federal a quem poderia entregar as ações. E aí foi descoberto o Dr. Sérgio Moro, com as qualificações de notável saber jurídico e reputação ilibada, lá em Curitiba, junto com aqueles promotores que encaminharam as denúncias. A Lava Jato não é obra do Dr. Moro, nem do Ministério Público Federal. É obra da nossa Polícia Federal, que dentro desse trabalho mostrou ao mundo que nós não somos terceiro mundo. Nós somos primeiro mundo e a nossa Polícia Federal está entre as melhores do mundo. Como também os nossos magistrados, na pessoa do Dr. Sérgio Moro. E aí eu precisei do Dr. Sérgio Moro nessa arapuca em que ele, como homem de inteligência, restou para essa tarefa. Amanhã eu vou informar a miúde, a nação, sobre isso. E dizer que ninguém vai criar obstáculo na Lava Jato. Ela está no primeiro passinho dela. A partir de setembro, de outubro, é que vocês vão ver o que é a Lava Jato. Sob o meu comando, é claro, de magistrado supremo da nação e, claro, chefe da Polícia Federal, no artigo 144, parágrafo 1º da Constituição. Então, se alguém tem alguma coisa a reclamar
Sobre Lava Jato, sou eu o bandido. Com as minhas forças armadas coesas pela Lava Jato. Deus nos abençoe e nos guarde. E faça-nos sonhar com o Brasil que está nascendo.